A gente estava comentando, queria a opinião sua sobre essa matéria do Globo, vou até colocar de novo aqui, em que ela faz essa simetria, né? Lula repete Bolsonaro e usa a AGU e Ministério da Justiça contra jornalista, né? No caso, o jornalista aí é o Alexandre Garcia, que espalhou fake news sobre a enchente lá no Sul, né? No Rio Grande do Sul. E não só ele, outros bolsonaristas espalharam fake news. Um deles, o Márcio Gaia, que é aquele deputado, Lula proíbe que doações para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul sejam entregues até que ele possa chegar para tirar fotos. Isso é um absurdo. Quem que acredita num negócio desse, meu Deus? Quem que acredita num negócio desse? E como é que um cara faz um negócio desse? No meio de uma tragédia, o cara faz uma politicagem barata dessa. E o Globo vai comparar. É claro que o governo tem que reagir a uma coisa dessa, que é um crime. Que o Bolsonaro, ele perseguia jornalista por crítica a ele, coisa que o Lula nunca fez. Aqui, por exemplo, ó que o Bolsonaro perseguiu um chargista, por exemplo, né? Usou a AGU para perseguir um chargista que fez essa charge aí, entendeu? Aí sim é ridículo, mas o governo tem que botar ordem na casa quando se trata de fake news que pode afetar a população, né? Mas é chato que o Globo, né, não tenha aprendido a lição ainda. O que você acha? Olha, é crime, né, Miguel? O que o jornalista está fazendo é crime. Dizer que o PP abriu as comportas para inundar as cidades, ou uma outra blogueira, sei lá o quê, no carro, dizendo que não chegou ajuda. Tudo isso faz em torno, de fato, é um crime de fake news, de fato. Agora, o que nós temos que pensar, eu estava escutando vocês falarem aí, muito bem colocado, isso é uma prática, Miguel. Tá? Nós temos que começar a dar nome aos bois, sabe? Separar o joio do trigo. Porque o método são os mesmos, ou seja, é a ressurgência do fascismo. Não é uma coisa interna do Brasil, isso é uma questão externa também. Então, acho que tem que começar, de fato, a dar nome aos bois. A imprensa brasileira ela nunca tratou o Bolsonaro como extrema-direita ou fascista. Né? E os métodos são parecidos. É um movimento de massa, inversão da verdade, né? É um inimigo oportuno, ou seja, utilizado como bode expiatório para, principalmente, fomentar e manter as massas deles, né, mobilizadas. Tanto é que eles faziam, daqui a 72 horas uma grande novidade, sempre trabalham com essa coisa de tentar movimentar. E toda a retórica deles, a fala, o alto-falante, vamos dizer assim, deles, é justamente nesse método, para criar confusão. Né? Cria-se esse movimento de massa em torno, vamos dizer assim, do chefe nacional, que seria o Bolsonaro, né, entre aspas, né, contra a ameaça do outro, ou seja, você tem aí pontos de partida de fato, né, a negação ao próximo, o antissocialismo, o antiliberalismo, o anti-intelectualismo, ou seja, numa construção falseada da realidade. Ou seja, é uma nova fala deles, né, aquilo que tinha do George Orwell de 1984, eliminando cada vez mais as palavras para você não encontrar uma resposta para fazer, ou até mesmo fazer uma crítica. Quando nós vemos essa fala desse deputado, né, ela é justamente esse alto-falante. Ou você adere, ou você repele. Não é? Então, isso é prática. Então, nós temos que começar a dar um nome aos bois sem medo. Esse deputado é um deputado fascista. O que a Rede Globo está produzindo ali é uma notícia fascista. Em vez de se ater aos fatos, à tragédia, o Fantástico fez uma matéria interessante, mostrou como é que foi o alarme, como é que foi em poucas horas o rio encheu, como faltou ali um cuidado do governo gaúcho com essas questões que já são recorrentes, né, com o fenômeno El Niño. Então você tem uma maior quantidade de ciclones extratropicais no Rio Grande do Sul, ou seja, mais chuva. Você vê o calor que está no Rio de Janeiro e parece que já está no verão. Não é? E isso tudo, além dessa alteração, tem essa questão do El Niño, que há uma influência forte. Ou seja, a imprensa deveria, de fato, procurar exercer seu papel democrático, aquilo que ela foi projetada para ser. Ela não precisa, ela pode dar opinião. Eu sou a favor de que o jornalista deve dar opinião.
Não há problema em você dar a sua opinião e a sua visão, porque a história ela não tem uma posição neutra. A história você tem a visão que você coloca, a sua visão dentro daquele recorte, ou enfim, daquele fato, ou da historiografia. Então, o que fica claro é que há um movimento, né, toda vez que o Brasil dá passos internacionais importantíssimos, né, para ser sujeito da sua própria história, né, ao ataque. Né? Nós temos que entender a entrelinha da Rede Globo, a entrelinha de um Guga Chakra, que critica o Lula, que sentou com um presidente da Arábia Saudita. Ele não critica o Biden, ele não critica o imperialismo, que senta, troca figurinhas, né, almoça junto quase praticamente sempre. Ou seja, então são alto-falantes, que nós temos que perceber a importância da entrelinha. E o Lula sabe jogar esse jogo muito bem, né? A estratégia do Lula eu achei interessante, porque toda hora, quando ele fala uma questão, a pauta volta para aquilo que ele está falando. É importante isso que ele falou do Putin e tal, do Tribunal Penal Internacional, a maneira como ele se colocou foi criticado. Aí falta, inclusive, adentrar ao direito internacional, que parece que não cabe em missão diplomática essa questão da prisão, do TPI, enfim. Ou seja, em vez de informar, ela patina. Então, o Lula tem essa artimanha, cabe a todo esse campo perceber esse movimento, né, de tentar toda hora criar crise, que é uma das... ou seja, o capitalismo vive de crise. Né? Então, o barato que nós estamos trabalhando é para sair desse capitalismo e evoluir para uma sociedade mais justa e igualitária, né? E aproveitar que hoje faz 50 anos do golpe de Estado no Chile, né? Então, são fatores importantes. Nós temos que ver que a história ela é toda linkada. E o que a gente está vendo, Miguel, isso eu vou te dar um exemplo, que outro dia eu estava numa loja de material de construção, aqui no Recreio, que eu moro, no final de semana. Ali fui resolver uma questão interna. E era uma coisa, uma loja mais popular e tal. E tinha duas senhorinhas conversando. E aí, não sei que cargas d'água por uma hora, assim, mas uma amiga minha foi a Cuba. Aí eu olhei, ó o gatilho. Isso é gatilho. Escutou de algum lugar. E lá ela me disse que o povo passa fome. Isso está acontecendo aqui, vai acontecer aqui. Aí uma outra senhorinha retrucou. Mas parece que as pessoas não querem acordar, elas não assistem a Jovem Pan. Entendeu, Miguel? O que se passa. Então, a gente tem que perceber esses gatilhos programados para criar e gerar confusão e manter a massa deles viva. Então, nós temos que focar. Eu quero saber a delação do Cid, né? O lambibotas do Bolsonaro. Se ele foi solto pelo Superior Tribunal Federal, pelo Alexandre de Moraes, né? Algo grave tem. Eu não esperava que ele fosse abrir a boca. Eu esperava que eu achava que ele manteria, né? Mas eu estava completamente enganado. Para ele ser solto, tem que ter um motivo muito forte, né, Miguel? Então, temos que focar nessa delação dele, de fato. Né? Comprovar o que ele está falando. Para ele ser solto, houve uma comprovação. Porque você não solta ninguém sem uma comprovação de um fato com uma contundência. Num caso grave como esse. Então, eu acho que tem muito coisa para desrolar, para ainda desdobramento sobre essa questão. Eu espero o Bolsonaro e a família dele toda presa, tá? Por atentado à democracia, principalmente o filho dele, o Carlos Bolsonaro, tá? O fascista, o piolho da ditadura, ele e esse filhote da ditadura do Bolsonaro, presos, enjaulados, e quem sabe alguém possa até, inclusive, jogar a chave fora, para que a gente enterre isso aí, salve a terra desses fascistas, para que nunca mais voltem. Miguel, é grave o ocorrido no Brasil e é grave o contexto político. Então, toda vez que nós temos aí uma crítica ao presidente Lula, por mais que ela possa ter sua base, nós temos que analisar sobre a ótica do contexto político do que está acontecendo no mundo. E como o Brasil está numa corda bamba muito perigosa, de fato, e como a genialidade da leitura geopolítica do Lula é imprescindível para nos mantermos equilibrados neste caminho. Não é fácil. O Brasil preside o G20, preside o Banco dos BRICS, ampliou o mercado, a participação de outros países nesse bloco econômico, que é um dos mais fortes do mundo.
Aqui está praticamente toda a água potável do mundo, minérios em abundância, né? Riqueza de solo, ou seja, expertise laboral da terra e de outras questões importantíssimas, inclusive na indústria, uma nova retomada, com projetos importantíssimos como esse PAC 3. Então, o Brasil, ele, mais uma vez, está tentando se libertar das algemas que lhe prendem, né? Seja no complexo de vira-lata, ou seja, numa evolução que não cabe mais esse discurso macartista, né, comunismo, aquilo que eu estava dando dessas duas senhorias, ou seja, isso envelheceu, não tem mais espaço para essa mentalidade reacionária, arcaica, atrasada, ou seja, essa retórica toda do bolsonarismo, isso vai se diluir, ao passo que a evolução, ela nós não temos como conter, né, Miguel? Então, o que fica de fato é a importância de nós termos a compreensão das entrelinhas desses alto-falantes, né, que estão sendo colocados aí. Isso é importante, Miguel.